Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Tessalonicenses, estamos encerrando hoje essa carta, então é o nosso último capítulo, é o capítulo 3. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo pedindo para os irmãos orarem pelo ministério dele, para que as pessoas recebessem a palavra de Deus com honra, para que ele fosse guardado dos homens maus, perversos, que eles tivessem segurança. Ele pede para os irmãos intercederem pela vida dele. Aí ele continua ali no versículo 6 em diante, falando sobre um assunto que estava acontecendo ali naquela igreja, que era sobre alguns irmãos que estavam vivendo ociosamente, ou seja, não trabalhavam, e eles descreve ali que alguns não trabalham e estão se intrometendo na vida dos outros. Tanto que ele faz uma declaração bem interessante ali, porque ele diz assim, olha, aquele que não trabalha, que não coma, né? Aqueles que trabalham, eles trabalham, vão comer, vão levar a sua própria vida em paz, tranquilo. E ali no versículo 10 é interessante que ele diz assim: se alguém não quiser trabalhar, então também que não coma. Ele é bem direto. E aí ele pede para que os irmãos eles se preocupassem em cada um ter o seu próprio trabalho, cuidar da sua própria vida, para não viverem ociosamente. E aqui no versículo 16, que é no finalzinho, ali nas saudações finais já, o apóstolo Paulo escreve algo que é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Ali no versículo 16 está escrito assim: o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Amados, veja que a paz nós só podemos encontrar em um local, que é Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Senhor da paz. Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Eu dou a minha paz a vocês. Amados, nós temos vivido num tempo terrível, nós temos visto isso. Quanto mais se aproxima da volta de Cristo Jesus, mais e mais o mundo está caótico, né? Nós vemos todo tipo de tribulação, de problema, de angústia, são guerras. Teve aí a questão da pandemia, muitas e muitas coisas acontecendo e tudo ao mesmo tempo. Essas questões de mudança climática que está acontecendo, tantos desastres naturais em todos os lugares. E nós temos acompanhado e temos visto tudo isso, e quando a gente olha para isso, o nosso coração ele se agita. Muitas vezes nós olhamos para todas as circunstâncias exteriores, de repente olhamos ao nosso redor e vemos também o caos, muitas vezes, nas pessoas que convivem conosco. Essa questão, por exemplo, que tem sido muito falada sobre a saúde mental, as pessoas têm quase sido sucumbidas, assim, amados, por essa... eu falo que é uma atmosfera mesmo, é uma atmosfera do inferno, das trevas, tentando aniquilar com a vida das pessoas, porque é para isso que o diabo veio, para matar, roubar e destruir. E nós só conseguimos encontrar paz em uma pessoa, que é Cristo Jesus. Não existe a paz genuína fora de Cristo Jesus. Se nós tentarmos encontrar descanso e paz fora de Cristo, nós não vamos encontrar. Nós só encontramos atalhos, encontramos aqueles quebra-galhos, sabe? Ufa, encontrei aqui um descanso, uma paz. Mas fora de Cristo não existe a verdadeira paz. Só em Cristo existe a paz que excede todo o nosso entendimento humano e que nós somos capazes, de fato, de permanecer em paz, mesmo em meio às piores situações, aos piores desafios, às piores circunstâncias que nós estejamos vivendo. E é o Senhor quem nos dá essa paz. E veja que o apóstolo Paulo descreve assim: o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo
e de todas as formas. Ou seja, ele sabia muito bem que nós precisamos da paz de Deus em todo o tempo e de muitas formas, porque são muitas coisas que vêm para tentar nos tirar a paz, tentar afetar a nossa paz, o nosso descanso. E o Senhor é aquele que pode estabelecer essa paz que excede todo entendimento em todo tempo e de todas as formas. E nós recebemos isso, amados, através da palavra de Deus, através do nosso relacionamento com o Senhor, e não existe outro meio, outro método que não seja esse. Sabe, muitas vezes nós queremos desfrutar da paz de Deus, mas não queremos o Deus da paz. Aí não tem como, aí é impossível. Está escrito em Filipenses que quando nós ficarmos angustiados, aflitos, preocupados, nós devemos levar tudo isso ao Senhor em oração, em súplica, com ações de graças, e o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração em paz. Ou seja, mas nós precisamos levar a Deus tudo aquilo que está nos afligindo. Precisamos levar a Ele em oração. Amados, a vida de oração é uma vida importante demais para nós. E muitas vezes nós temos negligenciado essa vida de oração. Muitas vezes nós não temos dado valor para uma vida de oração. Eu acho interessante porque quando nós vemos os discípulos caminhando com Jesus, eles viam Jesus fazendo todo tipo de sinais de cura, poder se manifestando. E eles não perguntavam para o Senhor: ah, Senhor, me ensina a curar um cego, me ensina a curar um paralítico. Não, quando eles foram pedir algo ao Senhor, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque a oração talvez era algo que faltava ali na vida deles. E eles percebiam que Jesus efetuava tudo o que ele fazia, todo o poder era manifestado através de Jesus, toda a paz era manifestada em Jesus e através de Jesus, porque Jesus levava a sério a sua vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. E aí nós podemos pensar, ah, mas Jesus era Jesus. Mas nós sabemos, já vimos isso em Filipenses, que ele se esvaziou de si, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo. E ele viveu como um ser humano. Ele nunca pecou, mas ele viveu como um ser humano em completa o quê? Dependência do Pai, tanto que ele falava, eu só faço o que eu ouço do Pai. Ou seja, ele tinha uma vida contínua de oração, uma vida contínua de intimidade com Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos diversas circunstâncias em que Jesus se retirava para orar. E era em todo tempo, em todas as circunstâncias, ele se retirava para orar. Por isso que ele vivia em plena paz, independente das circunstâncias, independente das situações. Ele sempre estava em paz. E nós podemos ver isso acontecendo na vida do apóstolo Paulo também. Mas quando nós vemos, ele escreveu cartas, ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, estando dentro de uma prisão. Ele estava preso e ele estava escrevendo cartas para as igrejas, encorajando, ensinando, exortando, consolando. Como que ele conseguia permanecer em paz, mesmo estando preso? Ele entendeu a fonte da paz. Era o Senhor da paz que entregava essa paz para ele em todo o tempo e de todas as formas. E quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que ele mantinha uma vida de oração. Nós encontramos várias orações do apóstolo Paulo, várias orações em Efésios, em Colossenses, em Filipenses, em 1 Tessalonicenses. Nós encontramos várias orações que o apóstolo Paulo fazia. Ou seja, nós sabemos que ele tinha uma vida contínua de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas quando nós olhamos para
os homens da Bíblia, ou até mesmo para irmãos em Cristo, e nós vemos que eles estão em paz, mesmo em meio às piores circunstâncias, mesmo em meio às piores situações que eles enfrentam, e nós vemos que eles permanecem em paz. Podemos saber, é certo, que esse irmão ou que essa irmã leva uma vida de oração. Mantém um íntimo e profundo relacionamento com Deus em oração. Eu sempre enfatizo para os irmãos a necessidade de nós estudarmos a palavra, de nós meditarmos na palavra, de nós estudarmos a palavra de Deus, termos comunhão com a palavra, mas não existe, amados, vida com a palavra sem vida de oração. Eu sempre falo que as duas precisam andar juntas. Nós sempre vamos manter a nossa comunhão com Deus por meio da palavra, do estudo da palavra e por meio da oração. E assim como o Senhor está me encorajando aqui, eu quero encorajar vocês a levarem essa vida de oração. Como eu mencionei outro dia, quando nós não sabemos nem o que orar, muitas vezes olha, eu não sei o que orar, eu tô aqui, eu não sei o que falar, eu tô passando por uma situação difícil e não sei nem como orar. A palavra nos garante que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós precisamos é nos dispor, é nos colocar à disposição de Deus, para falar com Deus, para ouvir de Deus. Muitas vezes nós falamos, mas nós não paramos para ouvir de Deus. E na oração, a oração não é um monólogo, não é só nós que falamos, nós precisamos também aquietar o nosso coração para ouvir de Deus o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, essa paz que Ele quer liberar sobre nós, a paz que excede o entendimento humano. Enquanto estamos ali em oração, vamos nos aquietando e vamos recebendo toda essa paz. Amados, nós temos vivido um mundo que vai de mal a pior, num mundo que vai de mal a pior. E se nós não nos dedicarmos mesmo numa vida com Deus, num relacionamento com Deus, nós vamos perder a paz. Não vamos manter a paz. Porque o mundo já não tem nem um tipo de paz. Nós olhamos, o mundo está um caos. E é só Cristo a fonte da verdadeira paz. Ultimamente eu tenho observado, olhado, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu digo assim, olha, o mundo, antigamente ainda existiam alguns atalhos que o mundo oferecia como paz. Hoje em dia está difícil. Hoje em dia está difícil. Nem os atalhos tem mais, amados. Então, se nós não nos firmarmos em Cristo Jesus, que é o Senhor da paz, para que então nós tenhamos paz em todo tempo e de todas as formas, amados, nós vamos adoecer, e adoecer no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de paz e de descanso, independente das circunstâncias, independente das situações que nós estejamos enfrentando. Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração mesmo, para manter uma vida, se tornar uma pessoa disponível para Deus. Separe um tempo do seu dia para orar, para ter um tempo a sós com Deus, para falar com Deus, para ouvir de Deus. Separe um tempo do seu dia para ler as Escrituras. Amados, se nós não fizermos isso, nós vamos sucumbir. Não tem como nós prosseguirmos. Não tem como, amados. O mundo vai de mal a pior e nós precisamos nos dedicar em buscar a paz. A palavra nos garante isso. A palavra nos diz que nós devemos buscar a paz. Esforcem-se para buscar a paz, ou seja, nós precisamos disso. É algo que nós precisamos fazer. Eu escrevi um e-book para os irmãos que gostam, pode acessar o nosso site, baixar gratuitamente, e também esse e-book se transformou num plano devocional no aplicativo da Bíblia e o Version, que é Jesus e a Oração. Ali eu compartilho com os irmãos algumas circunstâncias em que Jesus se retirava para orar, e eram circunstâncias que nós vemos que ele não estava assim, agora que eu não vou fazer nada, acho que eu vou ali orar. Não, eram momentos ou que ele estava extremamente ocupado,
ou que ele tinha que acordar de madrugada para conseguir orar, porque se ele não acordasse de madrugada, as multidões vinham até ele e ele não ia conseguir um tempo para orar. Ou então era uma situação em que ele precisava realizar uma escolha, tomar uma decisão importante. Ou nos momentos em que ele estava mais angustiado, mais aflito antes de ir para a cruz. Ele fez o que? Orou. Todos os momentos em que ele se retirava para orar, independente do que estava acontecendo, independente da pressão das pessoas ao redor dele, as pessoas querendo ficar com ele, falar com ele, e ele insistindo. Tem uma parte ali que eu acho interessante, depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, ele insiste com os discípulos e diz assim: vocês vão à minha frente, eu vou depois, porque eu vou orar. E eu imagino que os discípulos não queriam deixar Jesus sozinho, porque eles tinham acabado de ver a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu creio que eles estavam impactados com aquilo, queriam conversar com Jesus sobre aquilo, e Jesus, a palavra diz que Jesus constrangeu eles para irem, vão, eu vou ficar aqui e eu vou orar. Eu preciso ter o meu tempo a sós com o Pai. Jesus fazia isso por quê? Porque ele entendia que a oração era algo essencial para a vida deles. E chegou um momento em que os discípulos perceberam que o que fazia diferença na vida de Jesus era a vida de oração que ele levava, a comunhão que ele tinha com o Pai. E é por isso que eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Porque nós queremos também levar essa vida que o Senhor leva, mas nós não sabemos como orar. E aí o Senhor vem e faz a oração do Pai Nosso, né, tão famosa, mas são princípios para nós aplicarmos na nossa vida de oração. A oração do Pai Nosso são os princípios para que nós apliquemos na nossa vida de oração. E amados, nós só teremos paz, a paz que excede o entendimento humano, à medida que nós nos relacionarmos com Deus para receber essa paz. Porque Jesus Cristo é o Senhor da paz e é só Ele que pode nos encher de paz o tempo todo e de todas as formas. Ou seja, não importa a área que você está sofrendo, não importa o momento em que você está vivendo que está afetando a sua paz. O Senhor da paz é aquele que nos dá paz em todo o tempo e de todas as formas. E aí nós recebemos essa paz por meio da vida de oração. É o que nós vemos em Filipenses. O nosso coração e a nossa mente é guardado em paz, a paz que excede todo entendimento, quando nós entregamos todas as nossas angústias, preocupações, ansiedades, entregamos em oração e em súplica com ações de graças a Deus. Ou seja, precisamos alimentar essa vida de oração. E aí eu quero encorajar você. Se você talvez tenha negligenciado um pouco a sua vida de oração, pensa, não, tá muito corrido, ou então faz uma oração ali super rápida. Não, eu quero encorajar você a ter prioridade, a colocar como prioridade na sua vida um tempo a sós com Deus, todos os dias. A questão não é o quanto tempo nós damos a Deus, sabe? Mas às vezes as pessoas pensam assim: ah, é quanto? É 1 hora, 2 horas, 3 horas? Meu Deus, eu não tenho. Não, amados, mas é a qualidade do tempo que nós damos a Deus. Porque se nós ficarmos 1 hora na presença de Deus, com a mente que não está concentrada na presença de Deus, não está consciente na presença de Deus, mas está pensando em 1 milhão de coisas, ou 1 hora simplesmente como um ato religioso e a mente está divagando, não adianta nada. Aí é melhor nós ficarmos 5 minutos que seja, mas completamente concentrados na presença de Deus, conscientes da presença de Deus, falando o que estamos falando, abrindo a nossa boca para orar, conscientes do que estamos orando, do que estamos falando e para quem estamos falando. Essa é a questão, amados. E aí nós precisamos, como diz a palavra, nos esforçar para buscar essa paz, e nós nos esforçamos. Qual que é o nosso esforço? É essa rendição, é o nos tornar disponíveis para Deus, é nos render a essa vida de intimidade com Deus, essa vida de oração. Esse é o nosso esforço. Mas esse é o esforço de todo crente, o se render a Deus. Deveria ser, né, a coisa mais fácil, que é só se render. E muitas vezes nós não fazemos, porque resistimos, porque não entendemos que Deus é a fonte da vida, que Deus é a fonte da paz, Deus é tudo aquilo que nós precisamos.
Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outra fonte, não tem outra fonte. Ele é o provedor da vida. E muitas vezes nós não entendemos isso. E aí por isso negligenciamos a nossa vida de oração. Começamos a fazer 1 milhão de coisas, mas não colocamos como prioridade o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo de vida com Deus. E amados, é incrível, eu não sei vocês, mas eu percebo que quando eu negligencio um pouco a minha vida de oração, parece que eu começo a ficar mais irritada, parece que a minha paz é afetada, todas as coisas começam a me afetar. Não sei vocês, amados, mas eu percebo isso. E essa é a tentativa do diabo, essa é a tentativa do inimigo. Atrapalhar a nossa vida com Deus. Se colocar ali no meio do nosso relacionamento com Deus, tentando causar algum tipo de conflito, de confusão, e nós não podemos deixar, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, precisamos guerrear com as armas que Deus nos deu e abrir a nossa boca mesmo e orar. Eu sempre falo, ore, tem pessoas que dizem, eu não consigo orar falando em voz alta, eu só oro em pensamento. Ok, pode orar em pensamento, mas experimente começar a abrir a tua boca e a orar, principalmente orando em concordância com a palavra de Deus. Orando a palavra de Deus. Amados, isso é poderoso. Por quê? Por que é poderoso? Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e é eficaz. E quando nós liberamos as palavras de vida, a palavra de Deus através da nossa boca por meio da oração, as coisas acontecem. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Como está lá em Isaías 55. Se você ler lá os versículos 9, 10, 11, vai fazer essa comparação entre, assim como a chuva, ela nunca desce e volta sem antes regar a terra e produzir o efeito para a qual a chuva foi destinada, que é regar a terra, para que a terra produza. Ela não volta para o céu na forma de vapor sem antes produzir o que ela foi destinada a produzir. E daí a palavra de Deus diz assim também acontece com a palavra de Deus, não volta para o Senhor vazia, sem antes cumprir o que foi destinado para ela a cumprir. Então, quando nós abrimos a nossa boca em oração, liberando as palavras de Deus, liberando a palavra do Senhor, essa palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre com eficácia o seu poder. E se nós queremos, e eu creio que todos os irmãos aqui querem, assim como eu quero, levar uma vida de paz, paz em todo tempo e de todas as formas, nós precisamos, sim, receber essa paz. Essa paz não vem de uma forma para nós se nós ficarmos de uma forma passiva, amados. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo em Deus nós não recebemos de forma passiva. Simplesmente, Deus já cumpriu tudo, ok, já tá tudo aí. Não, nós precisamos o quê? Nos tornar disponíveis para receber tudo que Deus já conquistou para nós. E assim funciona com a paz dele, a paz que excede todo o entendimento. Nós recebemos por meio dessa vida de oração, por meio dessa vida de intimidade com Deus, o Senhor mesmo vai enraizando essa paz, vai acalmando o nosso coração. É exatamente o que está lá em Filipenses que eu já mencionei aqui. Quando oramos, quando colocamos tudo diante do Senhor, Ele mesmo vem e guarda a nossa mente e o nosso coração em paz, a paz que excede todo entendimento humano. Então, que eu e você, amados, nós possamos decidir todos os dias, porque a nossa vida de fé é uma vida diária. Não adianta nós, não, hoje eu orei, vou orar só o mês que vem. Não, amados, não funciona assim. A nossa vida com Deus é uma vida diária. Todos os dias nós exercemos a nossa fé. Todos os dias nós oramos. Todos os dias nós nos mantemos em comunhão com Deus. Por quê? Porque a vida com Deus é assim. A vida de fé é assim. É diariamente, de fé em fé, de glória em glória. Eu sempre falo, a fé não é algo estático, mas a fé é algo dinâmico, é algo que nós exercemos, aperfeiçoamos todos os dias, em relacionamento com Deus, por meio da palavra e por meio da oração. Então, que eu e você, nós possamos nos dedicar a essa vida de oração, em nome de Jesus, para que nós recebamos essa paz em todo tempo
e de todas as formas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, a minha oração é que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, o entendimento aberto para que nós consigamos entender, Pai, o quanto a vida de oração é importante. Pai, que nós possamos ver como o Senhor vê, não como nós enxergamos de uma forma meramente natural, intelectual, mas abre os nossos olhos para que nós possamos ver como o Senhor vê. Pai, assim como em tudo o Senhor Jesus, quando viveu como homem, ele se sujeitou ao Senhor, ele levava uma vida de oração, de comunhão com o Pai, assim nós queremos viver. Porque Cristo Jesus abriu o vivo e novo caminho e agora nós temos esse livre acesso a Ti, Pai. E nós queremos viver essa vida de comunhão contigo. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém e precisamos da Sua intercessão, da Sua oração em nosso favor. Pai, nos fortalece, nós não queremos nos deixar levar pelas circunstâncias contrárias, por toda essa atmosfera do mundo, que é uma atmosfera que tenta sempre nos separar do Senhor. Não, Pai, nós queremos romper com toda barreira, romper com toda muralha, nós queremos desenvolver a nossa vida de oração, de comunhão contigo e queremos desfrutar dessa paz que provém dessa comunhão. Paz em todo tempo e de todas as formas, independente das circunstâncias, independente das situações, nós queremos viver em paz. Então nos ajuda, Pai, a compreender que não tem como vivermos essa paz sem receber essa paz por meio da comunhão contigo, por meio de uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos, nós tomemos como decisão andar na contramão do mundo. Que nós possamos viver mesmo como filhos de Deus que somos, dedicando um tempo para termos a sós contigo, em comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda nisso. Pai, nos ajuda em relação às distrações. São tantas distrações, Pai, que vêm para tentar roubar a nossa consciência da sua presença, que vem para tentar roubar o nosso tempo a sós contigo, e quando isso acontece acaba afetando a nossa paz e nós começamos a viver como se não tivéssemos o Senhor da paz. Pai, nós não queremos viver assim, não queremos ceder a tantas distrações, mas queremos nos concentrar na Tua presença, queremos nos concentrar. Cristo habita em nós, o Senhor está em nós, o Senhor está conosco o tempo todo. Senhor, nos ajuda a manter a consciência da Sua presença. Nos ajuda a orarmos continuamente, a vivermos de fato uma vida de oração e comunhão contigo. Nos ajuda nisso, Pai. Por favor, pela nossa força é impossível, pela nossa própria capacidade é impossível, nós reconhecemos que até para isso, Pai, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Então, nos ajuda nisso, nos ajuda a romper com esse tanto de distração que vem para nós, nos ajuda a romper com essas coisas que não são prioridade e nos ajuda a estabelecer a oração como prioridade em nossa vida. Por favor, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.